Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira e sejam muito bem-vindos ao nosso canal da Perceptron IA. O nosso objetivo aqui é compartilhar conteúdo na área de inteligência artificial, machine learning e deep learning. Nesse primeiro vídeo, e o objetivo dessa primeira série de vídeos, é mostrar para vocês testes sobre ferramentas de inteligência artificial. Então eu vou pegar ali, pegar uma ferramenta do zero que eu vi nessa semana e vou estressar e fazer esses testes junto com vocês. Justamente para a gente identificar como elas funcionam, como que a gente consegue utilizar essas ferramentas ou mesmo integrar com outras ferramentas que a gente testar para a gente ter bons ganhos. Então, para isso, pessoal, eu trouxe aqui um vídeo e, na minha opinião, eu recomendo bastante para vocês assistirem. Ele é um vídeo da faculdade de Stanford que explica tanto sobre machine learning como funciona para a gente construir os LLMs, que são os modelos de linguagem como o ChatGPT. Dentro disso, a ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é chamada de Notebook LM. Então, ele é uma ferramenta do Google, que ela é gratuita. Você pode se cadastrar aqui dentro de notebooklm.google.com. Basta você ter uma conta do Google. E ela permite que a gente suba arquivos aqui em PDF, alguns outros tipos de formato, mas ela também permite que você faça análises com base em vídeos no YouTube. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei como fonte de dados o próprio vídeo do YouTube e pedi para ela me explicar um resumo em vídeo. Esse resumo em vídeo, ele nada mais é do que como se fosse vários prints e tem uma voz do narrador explicando um pouco, né, por trás disso de como ela funciona. Então, se a gente for criar um notebook do zero aqui, por exemplo, eu posso clicar em criar novo notebook, posso selecionar aqui arquivos do meu Google Drive, arquivos de link do YouTube ou de texto, e com base nisso eu tenho a opção de pedir para ele criar um resumo em áudio, que é estilo um podcast com conversação. Eu tenho um resumo de vídeo, que é aquele exemplo que eu mostrei. Eu tenho um mapa mental, que ele cria ali todas as arestas do mapa para a gente poder utilizar, um relatório dele, e a gente tem agora os flashcards, que são os cards didáticos. São muito utilizados principalmente para estudos de idioma, mas que permitem que você estude, né, outros itens específicos. Então, o que eu quis trazer aqui é a riqueza desse conteúdo, né? Se a gente for olhar os slides que ele gerou para a gente aqui, ele fala que para a gente poder construir um LLM, né, a gente precisa do quê? A gente precisa, nesse cenário, de utilizar partes, né? Aqui ele fala que a gente precisa de duas partes específicas para essa receita. A primeira delas é aprender a internet. Então, como o próprio nome diz, né, os LLMs são modelos grandes de linguagem, Large Language Models. E através desses modelos grandes, eles precisam aprender a internet. Através disso, nós temos um modelo base. Com isso, a gente possui aqui, dentro dos slides que ele criou para a gente, o que a gente chama de modelo autorregressivo, que é o quê? Um modelo treinado para uma tarefa simples, ele tem a capacidade de prever a próxima palavra. Então, eu posso criar um outro vídeo explicando, caso você não conheça, como, né, veio o advento das LLMs, como que veio a inteligência artificial através dos transformers, mas ele explica aqui sobre esse modelo autorregressivo e ele fala que para a gente poder criar um LLM, a gente precisa tokenizar, ou seja, dividir esses textos em tokens, que são espaços, né, como se fossem divisões que a gente faz nesse texto para que as máquinas consigam entender eles. Com base nisso, a gente insere esses tokens dentro de uma rede neural e o modelo gera a probabilidade para o próximo token. Então, até por isso que os modelos, né, são chamados de modelos generativos, né? Eles são modelos que conseguem gerar a partir do input que você deu para ele. E através disso, um novo token é escolhido e esse processo se repete. Então, ele fala aqui que para a gente poder criar esses modelos, a gente precisa de dados, avaliação e sistemas, que é basicamente isso que a indústria foca hoje. Quando a gente fala, por exemplo, da OpenAI, do Claude, do Gemini e os outros modelos de linguagem. Entretanto, quando ele fala que a gente captura esses dados inicialmente varrendo o conteúdo da internet, a gente acaba tendo alguns problemas, porque a internet tem muito lixo. Então, dessa forma, no começo, os modelos aprendiam muitas coisas que eram impróprias para a gente poder compartilhar. Para isso, é feito um processo de limpeza, onde a gente descarrega esses dados da web, a gente faz a extração, filtragem, priorização, e existem vários outros processos que são feitos antes desses modelos chegarem em produção para a gente poder utilizar. A segunda parte que ele fala, né, que é a regra de escala. Então, o que que é esse princípio de regra de escala? O desempenho dos nossos modelos, desses modelos, eles vão melhorando de acordo com a qualidade dos dados e a quantidade dos dados. Então, se a gente for olhar aqui,
Ele fala o impacto, né, que a gente possui e o fator aumentado em computação, dados e parâmetros. Então ele fala que quanto mais dados a gente tiver de melhor qualidade, os modelos aprendem e melhoram. Com base nisso, a gente acaba tendo o que eles chamam de assistentes. Não são agentes ainda, a gente vai ter alguns vídeos explicando essas diferenças aqui, mas ele explica que o modelo bruto ele vai responder algo da forma como ele pegou na internet. Então, se eu perguntar algo, ele vai buscar esse conteúdo na internet, né, que foi treinado, né, foi passado para ele ali. Não necessariamente ele faz a busca na internet ali, caso, né, você esteja pensando no modelo fundacional, porque tem modelos hoje que já possuem essa particularidade. E através disso, um assistente explica, né? Então, esse assistente faz com que que ele pegue uma pergunta que a gente fez mais simples e que ele discorra um pouco melhor. Com base nisso, a gente vai ter o que eles chamam de STF, SFT, né? STF é a nossa parte tribunal aqui. O SFT, ele é o Supervised Fine Tuning, ou seja, a gente vai fine-tunar esse modelo, a gente vai refinar para que ele possa ser específico ou para que ele possa melhorar para determinado assunto. Então, o que ele fala aqui que treinar um modelo num conjunto de dados, pergunta, né? Isso faz com que a qualidade dele aumente. E isso vai modificando também, mudando o estilo do assistente, dependendo como que eu vou passando esses dados para fine tuning. A outra parte que ele tem aqui é sobre o RLHF, que é o Reinforcement Learning for Human Forward. Meu inglês não é tão bom assim, mas basicamente aqui é reforço para um feedback humano, né? Então antigamente o GPT tinha muito isso, aqueles joinhas no começo, onde você clicava um joinha para cima, para baixo, e isso funcionava como um mecanismo de recompensa que ia fazendo os modelos aprenderem um pouco mais, de acordo com os feedbacks que as pessoas deram. Então a gente vai ter ciclos de preferência, gerar os modelos, né? O humano escolhe ali a melhor resposta. Então, já viu em alguns cenários, principalmente o GPT, quando você pergunta algo, ele gera ali dois tipos de respostas e você escolhe qual que delas é a melhor. Com base nisso é medido o sucesso. Então, quão bom esse modelo e o que a gente vai testando e vai treinando. É um pouco difícil, às vezes, a gente poder pensar em resultado de um LLM, porque às vezes é intangível, né? Como que ele se comporta. Mas hoje já existem vários benchmarkings, existem vários testes e avaliação que as pessoas fazem hoje em diferentes tópicos para ver o quão bom esse modelo se tornou. E, por último, ele traz um slide que a otimizar para humanos, que preconceitos incorporamos, né? Então, aqui é uma parte que também é relacionada aos dados de treinamento. A internet, de maneira geral, se a gente utilizou ela como base, ela tem muita coisa que não é bacana, mas à medida que a gente vai fazendo esses ajustes no modelo, ele vai melhorando. O objetivo, de maneira geral, era mostrar um pouco aqui sobre o Notebook LM e como que funcionam esses modelos de linguagem. Então, aqui, sinta-se à vontade para fazer qualquer busca. Vou pegar aqui um vídeo, você pode procurar aqui uma URL como essa. Então, vou pegar algum outro vídeo aqui do canal de Stanford, por exemplo. Vou pegar esse aqui. Ao copiar e colar de cá, ele automaticamente vai processar esse vídeo, ele vai renomear aqui, em vez de ficar um title notebook, que é um notebook não nomeado, ele vai trazer para a gente aqui um overview sobre ele. E agora basta eu criar aqui um mapa mental, um resumo com áudio, adicionar uma nota. Isso aqui é muito bom para estudar e para compilar conteúdo. Às vezes você quer ver um vídeo e o vídeo tem 2, 3, 4 horas, você consegue criar resumos aqui e até pedir aqui para criar esses cartões aí, que são os flashcards, para você poder ir retreinando e estudando um pouco mais sobre esse conteúdo. Bom, hoje o overview era um pouco mais simples, a ferramenta é muito intuitiva, é do Google, mas o objetivo principal era mostrar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal. A gente vai estar entrando em outros assuntos mais técnicos mais para frente, mas espero que vocês tenham gostado da explicação e curte, comenta, deixa aqui nos comentários que tipo de conteúdo que você gostaria de ver, que tipo de ferramenta que você queria que eu testasse aqui na prática. E é isso, pessoal. Muito obrigado.